Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder mais uma vez compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Hoje nós iremos dar continuação à disciplina confissão, que é a disciplina que nós estamos tratando. Vamos orar antes de começar, mas eu queria pedir já aos irmãos que não deixem de curtir, compartilhar com a família esse estudo que é tão poderoso em nós, que promoveu tanta edificação aos nossos corações. É sempre importante você ter a preocupação de, depois da aula, estudar, pegar os textos que foram citados, chegar à sua conclusão, buscar outros textos, tirar dúvida com os pastores, tirar dúvida com as diaconias sobre o tema citado, tá? Mas vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma bênção. Senhor Deus, nós oramos a Ti e suplicamos o Teu favor à nossa vida. Que possamos, ó Deus, aprender mais de Ti. Porque tudo que queremos, ó Deus, é que o Teu nome seja exaltado em nós. Tudo que queremos, ó Deus, é cada dia mais nos assemelharmos mais ao Senhor e alcançarmos, como diz a Tua palavra, um dia a estatura de varão perfeito. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos desviarmos do alvo, que nós queremos estar sempre com os nossos olhos atentos à soberana vocação em Cristo Jesus. Te agradeço, Deus, por todo o bem que Tu faz a nós, pela alegria que sentimos em compartilhar sempre a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós terminamos a última aula falando sobre a disciplina confissão e deixando como definição ali que a confissão nada mais é do que uma declaração de culpa que pode ser feita a Deus e também pode ser feita aos irmãos, e que isso é um hábito saudável na vida do crente, porque isso traz cura. Tem como propósito curar e libertar. Qualquer dúvida, Você pode voltar no vídeo, ver mais uma vez, anotar os pontos importantes. Mas, como disse, terminamos a aula falando sobre a confissão é uma declaração de culpa. Agora fica uma nova pergunta: qual é o propósito da confissão? Citamos alguma coisa falando que um dos propósitos é a cura da alma, é a cura da mente. Mas vamos rapidinho, e terminamos lá a última aula citando a passagem de Lutero, o que Lutero falou, não é passagem, o que Lutero falou, o pensamento dele dividido conosco foi: Lutero disse, é através dela que há a libertação de hábitos pecaminosos. Então ele vai dizer que quando você faz a confissão, a sua mente aprende a se libertar de hábitos que são pecaminosos, bem como experimento de alegria imensa pela evidência da misericórdia de Deus. Eu queria rapidamente frisar esse texto aqui. É através dela que há libertação de hábitos pecaminosos. No início, quando falamos sobre o ato de confissão, falamos o texto que está escrito em 1 João, que diz que confessai-vos, pois, uns aos outros, e orais um pelos outros, mostrando que o ato de confissão e o ato de oração são atos que andam juntos. Então, quando você fala de confissão, você está falando de oração, de colocar tudo diante de Deus, conversar com Deus sobre as suas falhas e sobre as suas fraquezas. E ele está dizendo, desculpa, amados. E o texto está dizendo que, através disso, a libertação de hábitos pecaminosos. Porque toda vez que você se ajoelha e coloca diante do Senhor aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são as suas fraquezas, Deus ele ajuda você a se libertar desses pecados. Deus ajuda você a ter a sua mente livre do pecado. É o texto que muitas vezes citamos, é levar cativo a Cristo todo pensamento contrário. De suma importância isso. Não esqueçamos,
é de suma importância nós aprendermos a nos confessarmos diante de Deus. Fernando, mas eu sei, Fernando, que Deus me ama, que Deus me perdoa. Sim, mas o ato de confessar não é para uma coisa que Deus precisa, não. É para a sua mente. É para que a sua mente seja liberta. É para que todas as prisões, todos os cativeiros que você possa estar vivendo, seja liberto. Para que por meio da palavra de Deus, que é apta para discernir todo pensamento, ela possa te libertar. Amém? Bom, e que você possa experimentar a alegria imensa pela evidência da misericórdia de Deus. Muitos textos eu pensei em trazer quando eu fui ler sobre isso, sobre o falar com Deus, sobre os atos pecaminosos e a alegria de sentir pela misericórdia de Deus, que foi aquilo que Lutero citou, mas a gente precisa citar a palavra. Então na palavra eu vou rapidamente ler o Salmo 51, você com paciência lê comigo, porque eu vou perder um tempo aqui sobre esse texto, tá? Vamos lá? Estou lendo pela NVI que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Rapidamente, o que meu amigo está fazendo? Ele está confessando. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Ele está confessando o que ele faz. Continuemos. Lava-me, de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Parou um pouquinho. O que ele está fazendo? Ele está colocando a culpa, ele está declarando a sua culpa e pedindo perdoa o meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Ele está conversando com Deus, ele havia pecado. Era aquele momento que ele havia saído com a esposa de Betseba. Com Betseba, né? Com a esposa, que eu estava com Betseba, perdão. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ele percebeu, eu pequei. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovavas. Então, perceba uma coisa. Que Davi sabia que o que ele havia feito, Deus reprovava. E uma coisa que a gente tem ciência é que toda vez que nós cometemos um erro, o Espírito Santo, ele toca em nós. Você errou, confessa. Ah, errou e deixa para lá. Não, confessa, Senhor, eu errei, me ajuda a melhorar. Senhor, me ajuda a melhorar. De modo que justa é a tua sentença. O Senhor Deus é justo e tens razões em condenar-me. Se quiser, tu pode me condenar, tu tens razão. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me. Ele diz, eu sou pecador. Foi o que ele disse. A carne dele é pecadora. Mas ele diz, purifica-me, porque eu quero ser santo. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Querido, é isso que ele não é pecador, ele vai ficar mais branco que a neve. Mas ele fez o que ele confessou. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria. Olha que coisa, mano. Ele confessou tudo. Depois que ele colocou tudo isso diante de Deus, olha o propósito. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. Queridos, o pecado aprisiona o homem. O pecado faz com que o homem muitas vezes não consiga se relacionar com Deus, não consiga ter alegria, mas ele está dizendo, faze-me de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Aleluia. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Se você for ler na área, vai dizer um espírito inabalável. Queridos, qual é o propósito? O propósito da confissão. O propósito da confissão é libertação da mente, libertação da alma, libertação de todo pensamento cativo que não agrada a Cristo. Esse é o propósito de Deus na tua vida quando Ele fala dessa disciplina, confissão. Porque quando você confessa, quando você conversa com Deus, a sua mente é livre de pensamentos que não a agradam.
rapidamente, se você for ler os Salmos, eu não vou ler os Salmos todos novamente, ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. As minhas transgressões, segundo a minha multidão das tuas misericórdias. Querido, as suas benignidades. Davi sabia que Deus era bom. O teu Deus é bom, querido. O teu Deus te ama. E Ele te ama tanto que Ele enviou o melhor que Ele tinha para você. E tudo que era sobre você, Ele levou lá na cruz. A moeda que era contra mim, contra você lá na cruz, Ele pagou lá na cruz, querido. Ele levou sobre si a minha dor, o meu pecado, as minhas transgressões, tudo Ele levou sobre si na cruz. Então confessa e tenha a sua mente livre. Livre para quê, Fernando? Livre para poder novamente ter alegria. Senhor, eu não tenho mais alegria, então confessa. Porque Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar paz. Se nós continuássemos lendo mais um pouquinho, lá no verso 12 ele diria: torna a dar a alegria da tua salvação e sustém um espírito voluntário. Ele está rogando: Senhor, eu preciso falar com o Senhor, porque eu preciso da alegria do Senhor. Então está dizendo que a confissão gera no homem alegria. Quando você confessa, a alegria. Alegria por quê? Porque você sente que Deus, Ele está sobre a sua vida, colocando as suas mãos sobre você e dizendo: filho meu, eu sou contigo. Eu te perdoo. Deus é contigo, querido. Então ensinarei. Olha que glória de Deus, querido. Você confessou, você falou com Deus, você disse para Ele o quanto você é fraco, o quanto você errou. E Deus, Ele continua chamando de santo. Tu és santo, seja santo como eu sou santo. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores te converterão. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você é pecador, esse tipo de pensamento não vem. Porque quem é pecador, quem é sujo, quer se sujar mais ainda. Quem comete pecado, ele quer pecar mais ainda. Quem faz fofoca, quer continuar fazendo mais fofoca ainda. Quem rouba, quer roubar mais ainda. Mas não, olha o que Davi está dizendo: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Sabe quem está falando com Davi? É o Espírito Santo que habita nele. Porque ele é santo, querido. O Espírito de Deus, Ele é santo, Ele luta contra os princípios da carne. É isso. Ele é santo. Ele pecou sim, ele errou, mas ele confessa diante daquele que tem poder para perdoar pecados. Lembra? Quando Jesus, ele vai lá, né, chegam ali os 4 amigos e descem com o paralítico. A primeira palavra que Jesus dá foi: perdoados te são os seus pecados. E as pessoas ao lado perguntam: quem é esse? Que até pecados quer perdoar. Ele podia dizer: eu posso perdoar pecado, teus pecados são te perdoados, porque ele seria o sacrifício apresentado a Deus para perdoar o meu e o teu pecado. Ele era o próprio sacrifício para perdoar o meu e o teu pecado. Verso 14, 15, 16. Abre, Senhor, os meus lábios, Eidre, Alamás, Salamanai, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi conhecia a quem ele servia. Davi pecou, ele não era pecador, ele pecou. Mas sabe o que ele fez? Confessou o seu pecado diante de Deus, com o desejo de que a alegria voltasse, a alegria da salvação, com o desejo de falar mais de Deus. Eu pregarei os teus caminhos, Senhor. Esse era o desejo de Davi. E aí ele afirma uma palavra tremenda. Que palavra é essa? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado
Aquele que entende que errou, ele tem o espírito quebrantado, ele não tem mais vontade de pecar, ele não tem mais vontade de errar. Quando você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, você até erra, mas você não tem mais vontade de errar. Senhor, eu errei, mas eu não quero mais. Senhor, eu roubei, mas eu não quero mais. Senhor, eu me prostituí, mas eu não quero mais. Senhor, eu sou preso em vícios de sexualidade, mas eu não quero mais. E Deus, ele te perdoa. Espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus, ele não te despreza. O homem pode desprezar. Um homem, mediante a um erro teu, ele pode te apontar e te dizer, não, esse aí não merece mais não. Mas Deus não. Deus é diferente. Deus, ele te ama. E eu não estou te dizendo que já que Deus te ama, agora você pode fazer qualquer coisa pela graça. Não. Davi errou. Mas ele queria mais de Deus. Perdoarei, Senhor, os teus caminhos. Me alegrarei pela tua salvação. Não, Senhor, não farei mais essas coisas. Não cometerei mais os mesmos. Eu posso até cometer outros erros, né, Senhor? Outros eu posso até cometer. Mas esse aqui que eu já percebi que eu cometi, não faço mais não. E vou crescendo até alcançar a estatura de varão perfeito. Qual é o seu propósito? O propósito é da libertação. Mas, Fernando, confessei diante de Deus. Mas você falou na aula passada que lá em João está dizendo que é para confessar uns aos outros. Deus tem poder para perdoar pecados. Valeu, isso eu entendo. Mas eu, Fernando, para que uma pessoa eu vou confessar para um irmão? Ele não tem poder para perdoar pecado. Vamos lá? Slidezinho tem uma pergunta, né? Deus dá poder ao homem para promover essa libertação por meio, né, do perdão do pecado? Deus dá esse poder para o homem? É uma boa pergunta. Porque só vale a pena falar, ou só vale a pena você conversar com alguém, se esse alguém vai gerar em nós poder de transformação. Então a primeira coisa é, o perdão do pecado, ele só se dá por meio da cruz. Por meio da cruz. Homem nenhum pode salvar de pecado. Pastor não pode, eu não posso, diaconia nenhuma pode. Pessoas que se levantam aí dizendo que são Cristo, não pode. Só a cruz tem poder para perdoar pecados. Porém, vamos ler alguns versículos para te mostrar que Deus deu autoridade ao homem para perdoar pecados. Como, Fernando? Vamos lá? E aí vamos no passo a passo para não parecer ser heresia, tá? Então você me dá um tempo aí para poder fechar o raciocínio. Senão, Fernando está pregando coisas heréticas. Não, não. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 20, verso 22 e 23. Jesus havia acabado de descer, de ser crucificado. E ele ressuscitou. E ele volta para bater um papo com os discípulos. João 20, versos 22 e 23 está exatamente nesse cenário em que ele se encontra com os discípulos e começa a dar as suas orientações finais. Ele diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ei, querido, o Espírito Santo é sobre você. Aleluias. O Espírito Santo é sobre você. Deus mandou dizer para você nessa hora que está com a sua casa com grandes tribulações. O Espírito Santo, ele é sobre você. Ele te dá poder, querido. Ele te dá autoridade. Conversa com ele. Pede suporte a ele. Vai haver paz no seu lar em nome de Jesus, querido. Qualquer casamento que esteja atribulado, vai haver restauração em nome de Jesus. Fernando, como é que você tem certeza que um casamento pode ser restaurado? Porque o meu foi, querido. O meu foi. Meu casamento de um dia já estava praticamente acabado e foi restaurado. Deus tem poder para entrar na sua casa nessa hora, se você permitir, e mudar toda a história dela. Fernando, é EBD, mas Deus mandou falar para você. Ele vai restaurar a tua casa. Ele vai restaurar a tua família. Os seus filhos vão servir a Deus.
Ele vai servir a Deus sim, por mais que o homem diga, não tem condição, não tem exemplo em casa, eles vão servir a Deus. Mas confessa o teu pecado. Muda a tua vida, muda a tua história. Deus tem poder para mudar a tua história. E Ele quer mudar a tua história. Confessa. Conta com Ele. Eire alamas. Deus é tremendo, querido. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus está dizendo para os discípulos que aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Então Jesus está dando ao homem poder para perdoar pecado. Mas Fernando, como assim ele vai perdoar pecado? Ele não tem poder, ele não foi na cruz, ele não foi... O perdão dos pecados é bem por meio de sacrifício. O sacrifício é Jesus. Aí você tem que ir para a palavra. Como é que eu e você podemos ajudar um irmão a ter o seu pecado perdoado? Só através de uma coisa. Que coisa é essa? Através da palavra de Deus. Ide e anunciai a este mundo o evangelho de Deus. É somente o evangelho de Deus que tem poder para mudar o homem. É somente o evangelho, é só a palavra de Deus que tem poder para curar as enfermidades da alma. Vamos comigo, Hebreus capítulo 4, verso 12, vai nos dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção de coração. Então você tem poder para perdoar pecados, sim, através de quê? Através da palavra. Anuncia a palavra para aquele que está em pecado. Anuncia a palavra para aquele que está com a vida destruída. Anuncia a palavra dizendo: Deus tem poder para libertar o homem do pecado. Fernando, você falou que ia dar aula, tudo ia pregar. Eu não consigo, às vezes eu não consigo. Mas Deus está dizendo: você tem poder sim, querido. Desde que você fale da palavra. Quem convence o homem do pecado e do juízo não é você. Fala da palavra. Chegou alguém aflito, fala da palavra. Gálatas capítulo 6, verso 1. Se tem alguém pego em pecado, vós que sois espirituais, cuida. É para cuidar. É cuidar através de quem? Da palavra. Deus tem te dado poder nessa terra para ajudar pessoas a entenderem que seus pecados são perdoados. Você não tem poder, mas a palavra tem poder para perdoar pecado. E essa palavra tem que estar em você. Mas eu vou falar o quê, Fernando? Tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você está começando a falar o quê? Sobre aquilo que você viveu? Fernando, mas o teu casamento foi restaurado. Só isso não ajuda, querido. Quem muda o homem é a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 vai dizer: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Todo pensamento contrário, todo pensamento que não agrada a Deus, levando em obediência a Cristo. Palavra de Deus, querido. Se quer ajudar pessoas a ter seu coração perdoado, palavra de Deus. Cita para ela aquilo que você aprendeu. Mostra para ela EBD. Diz para ela que se ela confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar pecados. Não é você. Quantas pessoas no nosso redor estão aprisionadas a doutrinas? Pessoas que não conseguem ser libertas. Por quê? Porque alguém disse que se saísse, ia morrer. Leva todo o pensamento contrário a Cristo, confessa a Cristo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele vai perdoar os pecados. Propósito da confissão, libertação da mente. Ele vai libertar a tua mente, querido. E está chamando você para ajudar pessoas a terem as suas mentes transformadas. Tio Alain, um dia desse, pregou sobre ser cristão. Cristãos, pequenos cristos que levam a palavra de Cristo, de vida, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ei, você
é enviado de Deus. Jesus te enviou para salvar aquele que está perdido. Ele conta contigo, querido. Mas se preocupa não. Se você não fizer, diz a palavra, que até as pedras clamaram. Mas não precisa de pedra não, querido. Eis-me aqui. Envia-me a mim, ó Deus. Como Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito onde não olho para trás. Porque, Senhor, eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para o alvo. Hebreus capítulo, Isaías. O que nós iremos falar? Lembra que a pergunta era, Deus dá poder ao homem para promover essa libertação? Já dissemos que sim, Jesus falou. Mas promovemos essa libertação por meio da palavra. E o que nós diremos para o homem? Diremos para ele, verso de Isaías, capítulo de Isaías, capítulo 43, verso 25. Pode dizer para aquele que está oprimido, aquele que está sendo acusado de tantas coisas, aquele que só porque abandonou uma igreja está sendo condenado. Diz para ele o seguinte: viva da palavra. E a palavra diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ei, querido, olha o que Deus está dizendo, olha o que a palavra de Isaías está dizendo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Vira para aquelas pessoas que estão cansadas, que não conseguem mais andar sozinhas, cheias de condenação, aprisionadamente cativa. Eu mesmo apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Teus pecados Deus não se lembra mais, querido. Sabe o que significa? Você é santo. Aleluias. Nós adoramos aquele que é santo, santo, santo. Mas quem adora aquele que é santo, 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 é santo, querido. Porque vive como ele vive. Quer viver como ele viveu. Quer andar como ele andou. Quer falar como ele falou. Para acabarmos, falamos já do propósito, que é a libertação da mente, por meio da palavra de Deus. Você tem poder para ajudar pessoas a não mais estarem cativas, aprisionadas a conceitos humanos, a viverem através dessa palavra. E dizer que todo aquele que confessa o pecado é livre do pecado. Aprender a conversar com Deus, porque Ele é fiel e justo. Aprender que se nós pecarmos, nós temos um advogado. E o nome desse advogado é Jesus. Jesus, querido. Você talvez não vai poder ouvir aí, mas está tocando um louvor muito bonito. Aleluias. Ao Deus do meu amor. Aleluias. Sente a presença de Deus, querido. Espírito, Espírito. Aleluias. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. O Espírito de Deus é sobre você, querido. Você é santo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar contigo. Chegando ao final, com algumas regras práticas. O que é a disciplina da confissão? Qual é o seu propósito? Vantagens da prática da confissão. Vantagem A, digamos assim. Ou né? Não há espaço para desculpas. A parte boa de você poder confessar os seus pecados é que você não precisa inventar desculpas. Mas, Fernando, eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo, ou meu vizinho fez isso, ou... Não. Não precisa inventar desculpas. Você está conversando com Deus, querido. Conversa com Ele. Ele te entende.
Ele é apto para perdoar. Lembra da passagem quando Adão, junto com a mulher, comeram do fruto que não era permitido comer? Diz a palavra de Deus que a viração do dia, Deus se apresentava a eles. E agora, Deus se apresenta a eles mais uma vez e chama: Adão, onde estás? E procura. E agora, quando se encontra com Adão, Adão vai dizer que estava com vergonha, porque estava nu. E Deus pergunta: como é que você sabe que estava nu? Por acaso comeste do fruto porque não era para comer? Ele fala assim, ao invés de confessar o seu pecado, ao invés de dizer aquilo que havia feito, ele fala assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e disse, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Passou por duas pessoas, Adão e Eva. Pecaram, erraram. Mas ao invés de confessar o seu pecado, não. Deram desculpas. Um fala: foi a mulher que tu me deste. É quase colocar a culpa em Deus. E quantas vezes cometemos coisas erradas e colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa no irmão. Depois a mulher: não, mas foi a serpente. Mas, amados, mesmo eles não confessando o pecado, Deus proveu, Deus os cobriu. Querido, eu não sei como é que seria o rumo da história se eles tivessem confessado o pecado. Senhor, eu errei, me perdoa. Não sei. Mas eu quero te dizer que pecou, confessa. Cometeu deslize, confessa. E não deixa ninguém te apontar. Ah, mas Fernando, não, confessa. Davi está dizendo lá no Salmos 32, que enquanto ele não confessava, o seu coração estava aflito. Coração aflito, coração amargurado. Mas quando ele confessou, glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez, porque foi na aula passada. Fernando, você gosta de ler, né? Acho que eu estou com tempo, né, Daniel? Fala para mim. Está acabando já? 32? Está acabando. Capítulo 32. Eu falo capítulo 32 de Davi, não. É Salmos 32. Ele diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz. Aleluias. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, essa é a condição da alma enquanto ele escondia o seu pecado. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deus está pronto para te perdoar, querido. Confessa. Diante de Deus. Tem irmão... Fernando, eu preciso conversar com mais alguém. Conversa com a sua liderança, com o ministério. Se você de repente está assistindo esse vídeo, mas não é da nossa igreja, converse com o seu pastor. Ele é para-raio. Converse com a liderança da sua igreja. Ou irmãos que você consiga perceber que são pessoas maduras. Que assim como em Gálatas capítulo 6, pessoas que vão perceber o seu pecado, vão ouvir o seu pecado, mas não vão te acusar porque eles são espirituais. O que eles vão mostrar? Eles vão mostrar a cruz. Porque quando alguém vem com o pecado, o que nós mostramos para ele é a cruz. Eu lembro de um jovem que uma vez procurou a mim e a Alain, e eu achei muito bonita a posição dele. Ele falou: amados, eu cometi um pecado. E se abriu pelo pecado que havia cometido. Chorou. E nós falamos para ele assim: amado,
Você fez a coisa mais bonita. Você confessou diante dos homens. Nós não vamos te acusar, nós só estamos mostrando para você a cruz. A cruz salva, a cruz liberta. A cruz leva sobre si todo o pecado. Não há pecadinho, pecadão, como já dissemos. Falei mal do irmão, é pecado, querido. Eu fui lá no trabalho e peguei uma resma de papel. Não é minha, é pecado. É pecado? É pecado. Peguei a caneta do trabalho, trouxe para casa. Pecado, querido. Verdade. Pecado. Pecado, coisa que não agrada a Deus. Meter a mão naquilo que não é teu. É verdade. Então, confessa, Deus tem poder para perdoar. Tá bom? Bom, outro ponto. O perdão é esperado. Estamos falando sobre vantagem da prática de confissão. Primeiro, não há espaço para desculpas. É hora de se confessar, abrir o teu coração para Deus. Assim como Davi, lá no verso 51, aqui no verso 32, no Salmos 32. Quando você confessa, a vantagem é saber o perdão é esperado. Você vai alcançar perdão, querido. Davi alcançou perdão. Davi era rei. Foi lá e mandou matar, fez com que o rapaz morresse. Mas o Senhor perdoou o seu pecado. O perdão é esperado. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Deus é fiel e justo. Ele vai te purificar de toda injustiça. Só não esquece. Lembra da mulher adúltera? Que citamos? Agora vai e não peques mais. Confessa, se quebranta diante do Senhor. Um coração quebrantado, Deus não o desprezará. Mas confessa, se quebranta. Agora vai e não peques mais. Agora vai e busca viver uma vida em santidade ao Senhor. Vai, Fernando, pequei. Confessa. Vai e não peques mais. Pequei, confessa. Vai e não peques mais. A cada dia se aproximando mais de Deus. Fernando, eu fazia isso, não faço mais, mas eu também fazia aquilo, agora também não faço mais. E vai se aproximando até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Amém? E por último, coloca temor de Deus em nosso coração. E talvez esse seja um dos grandes problemas do Evangelho, né? Parece que com o passar do tempo, as pessoas pararam de temer ao Senhor. Como assim temer ao Senhor? É temer de ter medo de Deus não, tá, amado? É de confiar em Deus e perceber o quanto Deus não ama esse tipo de situação. Precisamos entender que quando erramos, nós precisamos confessar porque nós entendemos que essa não é a vontade de Deus. Davi entendeu isso, essa não era a vontade de Deus. E só para acabarmos, falarmos rapidinho sobre como a confissão aparece na Bíblia. Ela aparece no Velho Testamento. Se você der uma olhada, Provérbios capítulo 28, verso 13, vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa os teus pecados, vai em paz, mas não peques mais. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confessa e deixa. Tem que confessar e deixar. Não andar mais daquele jeito. Alcançarão misericórdia. Daniel, práticas, né? Pessoas que praticaram isso. Daniel capítulo, não é o nosso Daniel, não, é o Daniel da Bíblia. Daniel capítulo 9, versos 5 e 6. Vai dizer assim, Daniel ele tem uma visão, ele está lendo os livros e percebe que o tempo da qual o profeta havia falado havia se cumprido, e ele diz assim, Senhor, começa a orar ao Senhor. E olha só o que ele fala, Senhor, pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos de todos os teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel confessou. Mas Daniel era um homem abençoado. Ele não falou, eles cometeram, né? Eles erraram. O teu povo errou, não. Ele falou, nós pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Ou seja, Daniel sabia, ele pecou. Ele havia pecado. Se você diz não cometer pecado, você é mentiroso. Está na Bíblia, não sou eu que falei. Já falamos sobre isso. Levíticos capítulo 7, verso 1 e 2. E esta é a lei da expiação da culpa. Ou, não esquecem, o que é a confissão?
é a declaração de culpa, quer apagar a culpa, a expiação da culpa. Esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é: no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o sangue se espargirá sobre o altar ao redor. O povo do passado, quando você apresentava o sacrifício, a primeira coisa que você estava dizendo para as pessoas, para o sacerdote, é o seguinte: eu tenho culpa. Confessou. Eu errei. Se você vai fazer a apresentação do sacrifício, é porque você confessa: eu tenho culpa. Agora, para a expiação da culpa, para a remissão do pecado, aí há sacrifício. Então, primeiramente, você confessa, mas o sacrifício já foi feito. A parte legal hoje é essa, né? É que primeiramente o cara confessava para depois vir a expiação, que era por meio do sacrifício. Não, agora não. O sacrifício já foi feito, lá na cruz do Calvário. E você confessa, para ser livre dos seus pensamentos contrários. Amém? Isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento, como é que é a confissão no Novo Testamento? Porque agora o sacrifício já foi feito. Lucas capítulo 7, versos 48 e 49. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até quem é este que até perdoa pecados? Queridos, Jesus é esse que perdoa pecado. Jesus é a expiação. Jesus é o sacrifício dos judeus. Eles levavam o sacrifício, agora Jesus se sacrificou por os judeus. Não apenas por eles, mas por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E como é que nós alcançamos esse perdão? É por meio da fé. Agora o ato de confessar é por meio da fé. E Lucas capítulo 5, verso 20 vai dizer: e vendo ela, Lucas capítulo 5, verso 20 vai dizer: e vendo ela a fé deles, vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. O pecado é perdoado por meio da fé em crer em Cristo. Fé que ele foi na cruz para que nosso pecado fosse perdoado. A nossa confissão é por fé nele, que nós sabemos que nossos pecados foram perdoados lá na cruz, porque ele morreu antes, nós mesmos ainda sendo pecadores. Isso está em Romanos. Ainda sendo pecadores, ele foi lá na cruz, por mim e por você. E aí vem uma parte: se ele morreu, nós ainda sendo pecadores, é porque ele quer dizer que em algum momento a gente deixa de ser. Hoje você é santo. Santo. Lucas capítulo 17, verso 3 e 5. Olhai por vós, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. Perdão, remissão de pecados. Confessa. E se pecar contra ti, essa talvez, para muitos de nós, seja a parte mais difícil. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Se de coração ele disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Os apóstolos sabiam: Senhor, isso é dura coisa que você está falando. Como alcançar isso? Pela fé. Pela fé no sacrifício de Jesus. Ele é o sacrifício. É Ele que vai te dar condições de ouvir e perdoar. Confessa. Se alguém for pego em pecado, vós que sois espirituais, cuida dele. Pecou contra alguém? Pai, arrepende-te. Confessa o teu pecado. Eu errei. Eu cometi erro. Mas, Fernando, e se ele não me perdoar? E é ele. Você fez aquilo que você ouviu da palavra, confessa. Aí, se ele não perdoar, ele vai ficar contra aquilo que está na palavra ali, ó. Arrependendo-se. Arrependeu? Se for 7 vezes, tem que perdoar 7 vezes. Não sou eu que disse, foi a Bíblia. Fernando, então se você me pedir desculpa hoje, daqui a pouco você pedir desculpa de eu tenho que te perdoar? Tem. Ah, Fernando, não aguento mais te perdoar. Fernando, para com isso. Vamos lá. Capítulo 3. Última coisinha. E é para acabar mesmo. Só uma concepção errada que algumas pessoas trazem. Só serei perdoado se confessar um homem? Não. Não.
Aí eu estou indo diretamente a uma doutrina, né, a uma fé pregada, que é: você não precisa de um confessionário, alguém que ouça as suas palavras para ter pecados perdoados. Você não precisa de uma oração poderosa para ter pecado perdoado. Não precisa. O que você precisa é o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem perdoa pecados é o Senhor, por meio de Jesus lá na cruz. Amém? Não há necessidade de confessar diretamente ao homem. Porém, percebeu necessidade, confessa ao ministério, liderança, homens maduros na fé. Amém? Glória a Deus. Como fazer uma confissão? Bom, a confissão ela precisa ser algo que você de fato se examine, você vasculhe no seu ser aquilo que não agrada. Se você lembrar, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice. Antes de cear, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É algo que precisamos aprender a fazer na nossa vida. Nos examinarmos, nossos comportamentos. Precisamos entender que muitas vezes criamos relacionamentos ruins porque nós não nos examinamos. Nós não conseguimos ver que erramos. Isso acontece muito em casamento. O outro tem que mudar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele precisar, percebendo que fez algo errado, pedir perdão. Pedir perdão. Examinei, fiz errado, pede perdão. Sincero. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem tem que aprender a se examinar. E depois, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe ele: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. A prática da confissão, ela precisa vir acompanhada de não fazer mais, de abrir mão daquilo que não era agradável ao Senhor. Então, primeiramente, eu fiz um exame e agora eu abro mão daquilo que não é agradável. Vai e não peques mais. Isso é na prática, na vida, né? Falamos sobre o que é a confissão, agora na vida. Primeiramente, eu preciso aprender a me examinar, parar um momento da vida e falar assim: opa, fiz errado e agora não faço mais. Fiz errado, confesso a Deus, aos homens, e agora não faço mais. Como ouvir uma confissão? Talvez isso também seja muito importante. Se alguém te... Aí agora é só para as pessoas que são maduras na fé, que vão muitas vezes ouvir o pecado de alguém. E como é que se ouve o pecado de alguém? É uma boa pergunta, né? Mateus 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Primeiramente é lembrar que nós somos pecadores. Ou melhor, que nós cometemos pecados. Mas nós somos santos, assim como Ele é santo. Nós cometemos pecado, então nós não podemos julgar o irmão. Fernando, você é pecador? Não. Eu cometo pecado, muitas vezes, devido à carne que está aqui, que é pecaminosa. Porém, eu sou santo, porque Ele é santo. E já falamos, né, se eu der uma olhadinha na aula passada, vários versos em que Paulo, Pedro, Davi, vai falar sobre a congregação dos santos. A congregação dos justos. Você é santo, mas você comete pecado. Então, quando alguém te apresentar um pecado, não acha: eu sou santo e ele é pecador. Não, ele é santo assim como você. Porém, teve um deslize. Então, aprenda a ouvir. Se ele está falando, deixa ele falar, ouve ele, ora por ele. No seu íntimo ali, vai orando por ele enquanto ele está falando, pedindo a Deus que acalme o seu coração. E quando ele terminar, fale palavras de vida para ele. Mostre para ele que o Senhor, Ele tem poder para perdoar pecados. A palavra de Deus é a palavra que liberta o homem. Amém? Bom, estamos chegando ao fim dessa disciplina. Espero que tenha sido proveitoso para você. Te convido a anotar todos os textos, repassar, ler, buscar entender, tá? Porque isso é muito importante na nossa vida. Isso transforma muito a nossa mente. Vou falar de experiência pessoal, tá? Eu tenho aprendido muito a confessar pecados, sabe? Fernando, tu é um pecador. Não, eu sou santo, para com isso. Mas toda vez que eu percebo que eu tenho uma atitude que não agrada, e isso acontece muitas vezes,
eu tenho buscado orar mais, falar mais com Deus sobre esse assunto. Eu percebo que cada dia que tem se passado, a minha mente ela tem se tornado mais segura, sabe, em Cristo Jesus. Tenho andado mais tranquilo. Eu vou te contar, teve um dia desse, e eu com meus amigos estavam falando de política. Política me deixa muito estressado. Quando acabou, eu fui para casa, meu quarto, nem fui para o quarto, fui para o banheiro, e orei, pedi, Senhor, eu erro aqui, Senhor. Eu sempre me estresso. Deus está aperfeiçoando. Deus vai aperfeiçoar em nome de Jesus. Então, assim, comete falha, busca Deus, deixa Deus falar. Amém? Não esquece, a IBD Kids vai para começar, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando você assiste a aula, ele tem vontade de assistir a aula, tá bom? Tem que assistir para que teu filho tenha vontade de assistir também. Se você não assiste, é difícil ele querer assistir, tá bom, amados? Você tem que assistir para que ele possa querer assistir também, tá bom? Deus abençoe os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Beijos no coração.